Pessoal, boa noite. É com muita satisfação que nós estamos iniciando essa apresentação. Estamos iniciando pelo Cefa, Fraternidade e Amor, né? O Fonte de Luz e a USE Intermunicipal de Carapicuíba. É com grande alegria que vamos começar o nosso tema de hoje, que é um tema bem oportuno para o nosso momento que estamos vivendo na atualidade, né? Espírito e força vital no equilíbrio da saúde. Espírito e força vital no equilíbrio da saúde. Bom, no momento como o atual, né, que nós estamos vivendo, que todo mundo nessa questão do Covid-19, do coronavírus, estamos todos preocupados com a nossa imunidade. A gente ouve muito essa pergunta: como é que eu melhoro a minha imunidade? Como é que eu faço para aperfeiçoar a minha imunidade? Como é que eu faço para elevar a minha imunidade? É muito comum a gente ouvir essa pergunta, né? A questão da imunidade. Bom, existem duas visões no que tange a saúde da gente. Nós vamos dar uma entendida nas duas. A visão da ciência convencional, que entende que nós somos basicamente a biologia, que nós apresentamos uma biologia, uma série de reações bioquímicas, físico-químicas, e que o resultado disso, se estiver favorável, se estiver tudo funcionando bem, é a nossa saúde. Se houver algum problema, nós teremos uma doença. Essa é a visão da medicina convencional. Então, quando nós estamos com tudo funcionando bem, com a nossa biologia ok, estamos em um momento de saúde. Se nossa biologia está alterada, se ela entra em desequilíbrio celular ou bioquímico, aí nós entramos com uma doença física. Bom, essa é a visão clássica, né? Também hoje se considera como um bem-estar social, psíquico, etc. Mas a gente sabe, na doutrina espírita, que a questão da saúde vai muito além disso, né? Quando a gente fala de saúde em espiritismo, na doutrina, a gente sabe que tem muito mais do que apenas a questão da biologia. Quando nós consideramos a lei de causa e efeito, nós sabemos que nada que nós passamos hoje, nenhum problema que nós vivenciamos nos dias de hoje, está relacionado apenas ao momento atual. Nós sabemos que tudo que nós estamos colhendo hoje tem a ver com uma questão que nós semeamos no passado. Por que então não há o acaso? Né? A gente sabe que não existe o acaso quando nós tratamos de saúde. A ciência, gente, ela não tem meios para estudar o plano espiritual. Ela não tem meios hoje para acessar o plano espiritual. Então, a gente acaba, quando está falando de ciência, falando apenas da parte material, da parte bruta, né? Da parte celular. Mas é muito interessante quando nós começamos a falar da força vital. A força vital é a parte mais sutil, da matéria. O que é a força vital? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A gente ouve muito falar na casa espírita, do perispírito, do espírito, da questão do corpo, mas a gente esquece que existe também a força vital. A força vital, ela não está relacionada ao corpo físico, ela não está relacionada ao perispírito, ela está relacionada ao corpo físico. Quando nós falamos de força vital, nós estamos falando da parte mais sutil da matéria, da parte mais tênue do nosso corpo físico. E aí, é na força vital que se instala a doença, e é a partir daí que ela vai passando para o físico. Isso falando do ponto de vista celular apenas, né? Então, por exemplo, quando a gente vê, todo mundo já teve essa experiência, a gente vê lá um bichinho morto na rua, um cachorrinho e tal, ou vai num velório e vê ali aquele corpo. Precisa de um médico para dizer que aquele corpo está morto? Ou que aquele bichinho está na rua, está morto? A gente vê da janela do carro e fala: olha ali um cachorrinho morto, olha ali um gatinho morto. Como é que nós percebemos que isso está dessa forma, que aquele bichinho, aquela pessoa está falecida? Isso é intuitivo. É intuitivo em todos nós. A gente não precisa de um médico necessariamente. Antigamente não se tinha médico para constatar óbito. As pessoas olhavam e falavam: morreu. O que falta ali? O que a gente percebe? Ali tem um corpo, ali tem um coração,
Ali tem uma corrente sanguínea que não está circulando, mas está ali o sangue. Só que nada funciona. Tudo ali está paralisado, está estanque, está estacionado. O que está faltando ali para que aquele sistema todo funcione? Está faltando exatamente a força vital. Então a força vital é o que diferencia o morto do vivo. É na força vital que se instala a doença, quando nós estamos em desequilíbrio. E é quando a força vital se reorganiza que nós recuperamos a nossa saúde. Então, quando nós falamos numa visão holística de saúde, nós não podemos levar em conta só a questão celular. Temos que levar em conta a questão da força vital também. Então, nós temos, gerenciando tudo isso, o espírito imortal. Na escala, descendo na escala, o perispírito. Nesse ponto, até esse ponto, nós estamos falando da parte espiritual. Quando nós passamos para a parte material, na descida dessa escala, nós passamos para a força vital. E da força vital, nós vamos para o corpo físico, para a parte celular. A medicina tradicional ela vai lidar basicamente com essa parte celular, com a parte material, com a parte bruta, né? A homeopatia, por exemplo, a medicina chinesa, ela trata muito da força vital. A doutrina espírita vai tratar da parte do perispírito e do espírito, da reforma íntima, do tratamento espiritual, dos passes e tal. Como nós queremos entender esse aspecto no todo, então nós vamos começar falando então da força vital. Como nós dissemos, ela é aquela energia que movimenta, que põe o corpo em funcionamento. Na falta da força vital, se instala a morte. Nós temos o óbito. No desequilíbrio da força vital, nós temos o adoecimento do organismo. Então, na falta dela, quando ela se rompe, quando ela deixa de circular, se instala a morte. Quando ela está em desequilíbrio, nós temos a doença. Como nós dissemos, é muito fácil perceber quando você encontra lá alguém que morreu, um corpo, um bichinho e tal. Basta olhar, é intuitivo. Porque nós percebemos que falta ali a força vital. Né? Nós notamos claramente que não existe força vital. Né? Ela é aquilo que dá a chama da vida. Certo? É muito interessante também, quando a gente pensa numa máquina, por exemplo, vamos imaginar ali um relógio. Você pode pegar o relógio, desmontar o relógio inteirinho, tirar todas as peças, e se for uma pessoa habilidosa, que sabe lidar com aquilo, vai montar tudo de novo o relógio e ele vai voltar a funcionar. Podemos pensar num carro. Um carro você é capaz de desmontar o carro inteirinho, tirar as milhares de peças que compõem aquele carro, e se a gente tiver conhecimento suficiente para isso, vamos montar aquele carro de novo e ele vai funcionar perfeitamente. Aí a gente fala assim, o corpo humano é uma máquina, é como um relógio, mas o corpo humano, nós não podemos desmontar as peças e montar de novo. Já pensaram nisso? Um animal, uma planta que também tem vitalidade, nós não podemos desmontar e montar de novo. Por quê? O que é que vai acontecer a partir do momento que a gente desmonta, quebra, rompe aquele circuito? A força vital se esvai. Então, não dá para a gente dizer que o corpo humano é como uma máquina. Ele não é assim. A máquina não tem a força vital. O corpo humano e os animais e as plantas, ou seja, todos os seres vivos, eles funcionam às custas da força vital circulando. A partir do momento que ela se rompe, aquilo deixa de funcionar. Então não dá para dizermos, portanto, que ela é como uma máquina. É muito mais do que uma máquina. A força vital é um campo biológico não palpável. É um campo biológico. É um campo energético não palpável. A verdadeira doença física, ela está nesse campo biológico. Kardec falava, diz, né, Kardec está no Livro dos Espíritos, né, que é a força vital, a vitalidade é eletricidade animalizada. Olha que definição bacana de Kardec. A força vital é eletricidade animalizada. É uma energia que circula no nosso corpo e que mantém a nossa vida em funcionamento. Bom, o Hahnemann, né, que é o pai da medicina, ele dizia que a força vital, o pai da homeopatia, o criador, o indivíduo o médico que descobriu a homeopatia há mais de 200 anos, ele explicava que a força vital, quando ela está em circulação, então ela é autocrática, ela determina como vai funcionar aquele organismo. No seu desequilíbrio,
o indivíduo vai para o adoecimento. É interessante, gente, que sem a força vital, os mesmos itens, olha, você pega lá carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Sem força vital, nós vamos ter uma rocha, um ser inanimado. Com a força vital, os mesmos ingredientes vão compor um corpo vivo. É interessante que os mesmos itens, carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, numa rocha, está ali, paradinho, o mesmo item. Quando você tem a força vital organizando aquilo, trazendo harmonia para aquilo, a gente passa a ter um corpo vivo a partir dos mesmos itens, das mesmas substâncias, dos mesmos minerais. Mas do que é formada a força vital? Então a gente percebeu que ela é fundamental para a nossa vida e para a nossa saúde. Mas do que vem a ser formada a força vital? Como ela é organizada? Basicamente, é formada a partir dos alimentos que a gente come, que é a fonte principal, da água que a gente bebe, da qualidade dessa água, do sol que nós tomamos, do ar que nós respiramos. Vários outros fatores podem intervir também na qualidade da nossa força vital, mas esses são os principais, em especial, muito particularmente, os alimentos e a água. Então nós vamos falar um pouquinho disso, né? Outra coisa importante, só os seres humanos têm força vital? Não, nós já até comentamos, adiantamos que todos os seres vivos possuem força vital. Então os seres humanos, os animais e também os vegetais. Há quem confunda a força vital com perispírito. Não. Os vegetais também têm força vital. A força vital é a parte mais sutil da matéria. É aquilo que dá o tônus da vida. Tanto que os vegetais também têm força vital. Certo? E não tem perispírito, né? E o que consome, o que desgasta a nossa força vital? O trabalho, a vida do dia a dia, a rotina nossa e principalmente os excessos de toda a ordem, principalmente os excessos físicos, os excessos intelectuais, a privação do sono, tudo que desorganiza o nosso organismo, então o contato com a doença, tudo isso vai consumir, vai nos desvitalizar. E o que reequilibra a nossa força vital? Os estados de paz, de tranquilidade, de serenidade, a prece harmoniza a nossa força vital, a atividade física, os bons alimentos, a água. Os alimentos, eles provêm de seres vivos, né? Como eles provêm de seres vivos, eles também têm força vital. Então, se a gente come lá um ovinho, aquele ovinho veio de uma galinha e tal, aquele ovo é rico em força vital. Comemos lá um vegetal, uma verdura, aquilo é rico em força vital. Tomamos uma água de boa qualidade, ela vai harmonizar a nossa força vital também. Da mesma forma, se nós comemos um alimento de má qualidade, a força vital daquele alimento está desequilibrada, porque ele veio de um ser vivo. Então, se nós comemos lá carne de má qualidade, carne de um bicho que viveu às custas de rações, hormônios, etc. Se vamos comer uma verdura que foi cultivada apenas com adubos químicos, que foi cultivada numa condição de hidroponia. Hidroponia é quando a planta é cultivada em água apenas. Então você pega uma alface que deveria crescer cultivada em terra, que é a condição natural dela, normal daquela plantinha, e ela é cultivada, aquela verdura é cultivada na água, com vários nutrientes, mas nunca tudo. É impossível que a água tenha todos os nutrientes que a terra tem. Então aquela água, onde aquela plantinha cresce, ela vai suprir o necessário para a planta crescer, mas não para ela ser uma planta saudável. Então ela vai ser sempre uma plantinha meio doente. Quando nós comemos aquela planta, aquele vegetal, a nossa vitalidade, por conseguinte, também vai se desequilibrar. Ou não vai ficar tão equilibrada quanto poderia, quanto deveria ficar. Comemos lá uma parte do animal, do boi, o mesmo procedimento. Comemos o ovo, o mesmo procedimento. Então, quando nós nos alimentamos de um alimento que está desvitalizado ou com a vitalidade comprometida ou prejudicada, a nossa vitalidade também fica comprometida ou prejudicada. A mesma coisa a qualidade da água, né? Se é uma água de má qualidade, aquilo vai comprometer também. Então, a forma como os alimentos são produzidos, se são alimentos orgânicos, nós vamos ter um alimento com mais vitalidade. Se nós vamos consumir um alimento produzido dessa forma, em hidroponia ou com muita química, nós vamos ter um alimento com menos vitalidade.
Assim como a nossa força vital depende do que nós comemos, a força vital da plantinha ou do bicho, do animal que vai produzir aquele alimento, também depende da forma como ele é criado, da qualidade da água, da exposição ao sol, da qualidade do alimento daquela planta ou daquele animal. Então, se é um animal que é criado em cativeiro, sem tomar sol, comendo ração, uma série de vacinas de química, esse animal naturalmente vai ter um organismo debilitado. A partir do momento que nós comemos aquele animalzinho, nos alimentamos dele, ou do leite, ou daquela carne, ou daqueles ovos, nós também vamos estar nessa condição. Vamos começar a debilitar a nossa vitalidade. Então, o que realmente vai diferenciar a qualidade do alimento? O alimento orgânico faz muita diferença. Isso é o que mais faz diferença no alimento orgânico. Porque a gente ouve muito falar, o alimento orgânico não tem veneno. O alimento orgânico não tem adubo. Isso é importante, é lógico que é importante, isso é a base. Mas o que mais diferencia o alimento orgânico do não orgânico é a boa vitalidade desse alimento. Se o alimento tem uma boa vitalidade, ele é um bom alimento. O alimento orgânico é aquele que tem uma boa vitalidade, porque ele foi criado, foi produzido num solo de boa qualidade, um solo orgânico e sem química. Então a gente vai conseguir assim um alimento de boa qualidade, vamos alimentar a nossa vitalidade com alimento bom. Por exemplo, se o alimento foi criado em condições diversas dessa, ele vai ser um alimento doente. Se ele foi muito modificado geneticamente, ele é um alimento doente. Se ele foi modificado para não ter sementes, o que é um alimento sem semente? É um alimento estéril. O alimento estéril é um alimento doente. Então, é um alimento com a sua vitalidade modificada. O alimento transgênico é um alimento que foi modificado na sua genética. Então você pega lá, por exemplo, o milho e mexe na genética dele, coloca ali um gene de, sei lá, de uma cobaia, de um rato ou de uma outra planta. Aquele milho já não é mais um milho normal, já não vai ser mais um milho saudável. Ele vai ser um milho modificado. A gente poderia dizer até que não, a princípio poderia ser outra coisa. Podemos dar um outro nome para ele, porque geneticamente ele está modificado. Então, quando nós comemos aquela planta, é como se comêssemos algo diferente, algo que não está no rol da nossa planilha de alimentos. Vamos imaginar, por exemplo, se a gente pegasse uma pessoa e modificasse essa pessoa geneticamente, nós íamos ter uma pessoa normal, uma pessoa saudável. Mudássemos lá um gene dela, colocássemos um gene de um rato no meio da genética de uma pessoa. Íamos ter o quê? Um monstro, né? Uma adulteração de um ser humano. Essa criatura não é uma criatura saudável, é uma criatura alterada. Assim é com a planta também. Então nós pegamos um milho modificado geneticamente, um milho transgênico, ele não é um milho normal mais. Ele é um milho modificado geneticamente. Ele é um milho doente. Quando nós nos alimentamos desse milho, por exemplo, ou da soja, hoje quase toda a soja é transgênica, nós estamos comendo um alimento que não tem a sua vitalidade equilibrada. E, por consequência, a nossa vitalidade também vai ficar desequilibrada. Os orgânicos, de fato, são caros, né? Mas eles são caros porque é difícil, tá, produzir realmente em grande escala. Mas, se nós considerarmos que podemos comer bem menos, que a vitalidade do orgânico é muito mais preservada, e que ao ingerirmos esse alimento orgânico, vamos estar nos revitalizando de forma muito mais intensa do que comendo muito alimento não orgânico, nós vamos perceber que a conta não é cara. Por exemplo, se o indivíduo que está acostumado com alimento processado, então o indivíduo está acostumado a comer macarrão, lasanha, pão, aquele alimento maçudo, mas de pouca vitalidade. Ele come muito daquele alimento para ter pouca vitalidade, porque o alimento é pobre em vitalidade. Então ele tem que comer muito para conseguir um pouquinho só de vitalidade. Ele vai comer lá um saco de pão, e comendo aquele saco de pão, vai conseguir isso aqui de vitalidade. Quando nós comemos um alimento de boa procedência, por exemplo, alimento orgânico, com boa vitalidade, nós podemos comer menos e vamos nos sentir mais alimentados. A vitalidade que está ali é muito maior. Porque nós não comemos, nós não nos alimentamos só da parte bruta do alimento. Nós nos alimentamos também dessa parte sutil, da vitalidade daquela plantinha ou daquele animal. Então, por isso, comendo menos,
conseguimos uma vitalidade, um vigor maior. Dessa forma também ficamos mais magros, né? É muito comum o indivíduo comer demais à procura de vitalidade. Ele não ganha a vitalidade que ele procura, mas ele ganha peso. Isso é muito comum. O indivíduo obeso, cansado, desvitalizado. Ele está cansado, está sem vitalidade porque ele está comendo um alimento pobre em vigor. Mas, por outro lado, ele ingere muita caloria. Então ele vai ficando cada vez mais cansado, porque com mais peso e menos vitalidade. O oposto acontece quando nós começamos a comer o alimento com mais vitalidade e menos quantidade, menos massa. A gente começa a ganhar mais vigor e menos peso. Por isso o alimento orgânico é uma boa, porque a gente consegue comer uma boa vitalidade em menos quantidade. Inclusive os nutrientes também mudam muito. Um alimento orgânico ele tem muito mais de todos os nutrientes, apesar de parecer igual. Basta pegar, por exemplo, uma alface, uma verdura hidropônica, ela quebra fácil. Quem já fez essa experiência sabe que você pega, ela quebra, ela desmonta fácil. Por quê? Porque ela é bonita, ela é verdinha, ela é grande, mas faltam ingredientes. Faltam, a qualidade é ruim e a quantidade é deficiente também desses nutrientes. Então nunca é a mesma coisa. Né? E quem tem um espacinho, às vezes a gente tem um quintalzinho lá, planta um pouquinho que vai comer, por que não, né? Planta uma verdurinha, uma alface, uma couve, um temperinho, né? Pra gente ter certeza da procedência daquilo que nós estamos comendo. Saber que é um alimento com boa vitalidade, né? Certo? Bom, os alimentos, em geral, eles têm essa questão da vitalidade que nós comentamos, mas como nós falamos, não é só alimento. A água também é importante. A gente fala que eu bebo água mineral da marca tal, porque agora a água tem marca, né? A água da marca tal, que é a marca muito famosa, que é uma marca muito boa de água e tal, que tem esses sais, esses elementos, pH é tal. Mas, gente, André Luiz, no capítulo 10 do Nosso Lar, que chama No Bosque das Águas, ele explica que a água é um carreador de vibrações. A água carrega vibrações, boas ou más. Certo? Isso é um ponto pacífico. Está lá, está no Nosso Lar. Capítulo 10, André Luiz explicando. Você já ouviu falar de um sujeito chamado Masaru Emoto? Masaru Emoto? M-A-S-A-R-O. Masaru, com M de mãe. Emoto. Masaru Emoto. Esse indivíduo já faleceu há alguns anos. Ele ficou famoso por uma pesquisa que ele fez sobre a água. Ele pegava a água, duas porções de água, por exemplo, vamos imaginar 2 porções de água, e numa delas ele fazia uma prece. Colocava o melhor dele numa prece, numa boa vibração em cima daquela água. Na outra quantidade de água, ele xingava, ele blasfemava, ele punha uma vibração ruim. Congelava aquelas 2 quantidades de água e depois congelava em temperaturas bem negativas, e depois, na medida que essa água, quando ele tirava do congelador e ela começava a descongelar, ele olhava em alta microscopia, e observava os cristais que se formavam naquela água. A água que era colocada para ser submetida a orações, a preces, a vibrações positivas, formava um cristal perfeito. Parecia uma rendinha, impecavelmente perfeito. Ao passo que a água que foi submetida a xingamentos, quando é observada nessa alta microscopia, era toda desorganizada, desestruturada. Formava cristais muito feios, muito distorcidos. Masaru Emoto fez essa experiência várias vezes. Fez também com músicas. Então colocava lá, numa colocava uma Mozart, colocava uma música muito serena, muito calma. Na outra colocava uma música pauleira, um heavy metal, alguma coisa assim. E ia observar, também congelava essa água e observar em alta microscopia. A água colocada sob música de qualidade, ela formava um cristal perfeitinho. A outra, sob música desarmônica, ruidosa, formava um cristal desarmônico, também um cristal distorcido. Muito interessante, mostrando que a água é um carreador de vibrações, o que André Luiz já havia dito para nós.
E aí, voltando lá aquele assunto, nós vamos voltando à nossa garrafinha d'água. Estamos indo comprar a nossa aguinha lá no mercado. Aquela água está na prateleira do mercado. Já viu a data de validade numa garrafa d'água? 1 ano. Então aquela aguinha, ela saiu da fonte perfeita, impecável. Se a gente pegasse aquela água, congelasse e fosse olhar no microscópio eletrônico, como fez lá o Masaru Emoto, a gente ia ver que aquela água formava cristais perfeitos, porque quando a água sai da fonte, ela também sai dessa condição. Ele fez esse experimento também. O Masaru Emoto pegou água de uma fonte, pegou água de um lago, de águas paradas, poluída e tal, e a água que sai da fonte é perfeitinha. Mas essa água, o sujeito vai lá, vai engarrafar, vai carregar nas costas aquele fardo de água, vai colocar no caminhão, vai reclamando pelo caminho, coloca lá no supermercado, na grade lá para ser, na prateleira para ser vendida. Passa um, passa outro, um fala de política, outro xinga, outro briga, e aquela água está lá, meses exposta, absorvendo as vibrações do ambiente. Aí nós vamos lá, compramos aquela água que está escrito que tem um pH X maravilhoso, aquela água com quantidade de sais perfeita e tal, e achamos que estamos bebendo uma água que vai nos fazer um bem danado. E aí, será que vai? A água pode ter um pH ótimo, etc e tal, mas aquela água pode estar carregando e provavelmente vai estar carregando vibrações de muita coisa que aconteceu nas proximidades dela. Então, beber essa água engarrafada nem sempre é um bom negócio. A gente acha que está fazendo uma grande coisa quando compra aquela água mineral e tal. Beleza, ela é pura, é boa, mas ela é um carregador de vibrações. Todo mundo já conhece aquele velho filtro de barro da vovó, aquele filtro que tem 2 partes. Você coloca a água em cima, tem uma vela, aquilo vai pingando, né? A vela é um filtro, na verdade, um elemento filtrante. Aquilo vai pingando e enchendo a parte de baixo. Aquele método é o melhor método de obter água potável. Tá? A água que nós bebemos, que vem da torneira, ela não está submetida a essa influência. Tá? Essa influência da água que fica no supermercado ali. Ela não está carregando praticamente vibração nenhuma, ela é quase que neutra. Não é tão boa, logicamente, como a água que sai de uma fonte cristalina do meio da rocha. Mas ela é neutra. Então, se nós colocamos no nosso filtro, ela vai absorver as vibrações da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso lar. Se as vibrações forem boas, ela vai estar com boas vibrações. Então a gente não vai estar trazendo aquela vibração que vem da água que ficou lá na gôndola do supermercado por meses. Outra coisa, o filtro, aquele filtro de barro que filtra por gravidade, quando a água cai devagarzinho, ele filtra 99% dos germes, bactérias, vírus, fungos, inclusive dos elementos dos metais pesados. Portanto, ela é muito boa para consumo humano. Tá? Então a gente acabou substituindo aquele velho filtro de barro por essa água comprada, e nem sempre é um bom negócio. Tá? A gente tem que levar em conta que o nosso corpo, em média, é 70% água. Então, é muito importante a qualidade dessa água. Se nós pegarmos um feto, por exemplo, o feto, ele pode ter até mais de 90% do corpo dele água. O líquido amniótico, onde o feto está sendo ali formado, basicamente água. Certo? O sêmen tem muita água, o leite materno tem muita água. Então é muito importante que a água que nós consumimos tenha qualidade, que ela tenha uma boa procedência. E a gente, na boa fé, vai lá e compra água mineral achando que está fazendo um grande negócio. E nem sempre. A água mineral é boa quando é retirada ali da fonte e consumida. Quando nós compramos essa água engarrafada, podemos não fazer um bom negócio. Aí entra a questão do filtro, então. Além disso, a maior parte, gente, dessas garrafinhas que nós usamos, né, aquilo lá vai parar em represas e rios. Né? Não vamos ter ilusão que vai ser tudo reciclado. Tá? 80% pelo menos vai ser descartado no meio ambiente. Vai parar em rio, vai parar no oceano ou vai ficar aí no aterro qualquer. Tá? Aquilo, a maior parte não é reciclada. Então imagina que se cada um for tomar 2 litros de água por dia de garrafa plástica, a quantidade de garrafa plástica que nós vamos estar jogando no meio ambiente. Que é um absurdo, né? Além da questão da qualidade da água, que nem sempre é melhor só porque a água mineral é engarrafada. Tá? Para a gente pensar nisso. Outra coisa, o indivíduo compra aquele garrafão de água de 20 litros,
é impossível lavar aquele garrafão direito, tá? Alguém imagina que aquele garrafão vai ser bem lavado, uma boca pequena e um fundo enorme no garrafão de 20 litros, nunca que vão conseguir limpar aquilo adequadamente. Então é mais um fator, também um fator higiênico, se for um garrafão. Então, não vamos cair nessas armadilhas, né? Não vamos cair nessas armadilhas. O velho e bom filtrinho de barro brasileiro, né, aquele filtro tradicional antigo, ainda é uma boa opção. A água que vem do encanamento, ela já é pré-filtrada, na verdade, né? Ela já é filtrada e clorada. Quando você coloca aquela água no filtro, os metais pesados e os germes praticamente ficam retidos ali. Tá? Então a água que sobe ali é uma água de qualidade razoavelmente boa e que vai absorver as vibrações do nosso ambiente. Não vai vir já cheia de vibrações do ambiente onde ela passou. Bom, outro fator que interfere muito na vitalidade do nosso alimento é a forma como ele é produzido, como ele é processado. Tá? Como nós sabemos, né, o alimento também é basicamente água, tem grande parte de água. Então você pega uma fruta ali, aquela fruta, mais da metade dela é água. Se a gente pega ali um pedaço de carne, mesma coisa que o nosso corpo, ali é 70% água, 60% água. Certo? Se eu pego um ovo, tem uma grande quantidade de água. Então, os alimentos têm uma grande quantidade de água. Da mesma forma que a água que nós falamos lá, o Masaru Emoto, emitia uma vibração para aquela água que ele fazia no experimento dele e observava lá em alta microscopia. Aquela água estava com os cristais perfeitinhos, se a vibração era boa. Deformado, se a vibração era ruim. Do mesmo modo, a água que está nos nossos alimentos, ela também se organiza ou se desorganiza, conforme a vibração do ambiente onde ela se encontra, certo? Então, se nós estamos processando o nosso alimento numa cozinha onde você tem pessoas equilibradas, pessoas boas, fazendo aquele alimento com amor, com carinho, com desprendimento, com prazer de estar fazendo o alimento, aquele alimento vai sair de uma qualidade. Agora, se ele está sendo processado numa cozinha onde a pessoa está com raiva, está com rancor, está magoada, está irritada com o patrão, está irritada com o salário, está irritada com a política, aquilo vai, a água, como é um carregador de vibrações, né, como nós já vimos, ela vai absorver também aquilo. O alimento, a água do alimento vai absorver aquela vibração. E quando nós formos comer aquele alimento, nós vamos nos sentir melhor ou pior conforme a vibração que está nele. Tá? Por isso que o alimento absorve a vibração do ambiente. Na verdade, é a água que está contida nele que vai carregar essa vibração, porque a água é o carregador de vibrações. Daí, ser muito melhor nós comermos alimento processado em casa. Então, vai cozinhar, vai comer alimento, né, processado, come em casa, sempre que possível. Agora nós estamos todos comendo em casa mesmo, né, devido ao isolamento social e tal do Covid, da Covid. Mas, no dia a dia, a gente come muito na rua. Quebra o galho, quebra um grande galho. Mas sabe aquele dia que você come um alimento bem, tá bem feito, você pegou ali, né, passou lá no self-service, foi pegando seu alimento e tal, bonito, gostoso, e aí depois de uma hora você está sentindo peso na barriga, o estômago pesado, aquela comida que não digere, aí você fala, puxa, mas não comi nada estragado, comi num bom restaurante, paguei caro, comida boa, mas a água é um carregador de vibrações, é justamente aquele alimento que chega muitas vezes repleto de vibrações densas, vibrações de qualidade duvidosa, de quem fez. Ou de quem passou na frente daquela comida, né? Pensando coisas ruins, xingando, irritada com o patrão, com o trabalho, com a empresa, com a política, e passou ali na frente do expositor de alimentos, foi se servindo e pensando nessas coisas todas. Certo? Por isso que é bom, já que vai, se for comer num restaurante, self-service, chega cedo, certo? Chega lá, abre às 11, opa, você está lá 11, 11 e pouquinho, você já está lá servindo. Não vai chegar às 2h30, 3 horas, quando já estão recolhendo alimento. Porque aquilo já vai estar mais carregado de vibrações das pessoas que foram passando por ali. Tá? Além das pessoas que processaram esse alimento. Por isso que sempre que possível é melhor comer em casa, comer a comida processada em casa, se for possível em casa mesmo. Ou levar a sua marmitinha. Por que não, né? Quer ter saúde?
Escolhe a água que vai tomar, escolhe a comida que vai comprar, orgânica se possível, de boa procedência, processa em casa e leva a sua marmitinha. Come a sua comidinha que você sabe a qualidade. Se for comer fora de casa, procura não ser o último do bandejão ali do self-service, porque aquilo pode já vir carregado de vibrações mais pesadas, tá? O alimento, quando nós vamos preparar ele em casa, deve ser carregado de alegria, de sentimento de doação, bons pensamentos, amor mesmo, né? Então a gente deve processar aquele alimento com carinho, pensando que ele está absorvendo aquelas vibrações e que aquelas vibrações vão passar para ele, né? Então, nada de processar o alimento em um ambiente de briga, xingando, com polêmicas, discussões, assistindo TV, jornal, coisas, pensamentos negativos, emoções ruins, porque os alimentos se contaminam vibracionalmente. Essas vibrações contaminam os alimentos. Tá? E depois a gente vai comer esse alimento e vai acabar se contaminando com isso, né? Vai prejudicar a nossa vitalidade, porque esse alimento é a nossa principal fonte de vitalidade naquele dia. Então o ideal é que o alimento seja feito em casa, num ambiente tranquilo, certo? Com harmonia, fraternidade, bons pensamentos. Esse é o alimento que vai ficar legal. É aquele alimento simplesinho, arroz, feijão, ovo, salada, mas que você come e fica bem. Passa bem a tarde toda, está bem legal. E nada substitui, portanto, a comidinha feita em casa, né? Essa é a melhor de todas, certo? O alimento processado, ele essa qualidade vibracional é duvidosa, né? Geralmente ele é pobre em vitalidade, ele é um alimento morto, seco, porque quanto mais processado o alimento, menos vitalidade ele tem, certo? Então o alimento que está lá há 6 meses na prateleira de um supermercado, a vitalidade dele é quase nenhuma. Pega lá um pacote de macarrão, um alimento enlatado, aquilo quase não tem vitalidade mais. Diferente do alimento que a gente está colhendo no vamos pensar no oposto, no extremo oposto. Eu vou lá numa árvore e colho um fruto. Aquele fruto está com o máximo de vitalidade. Ele estava na planta naquele momento. Eu colho e como. Vitalidade 100%. Se eu deixo para comer no outro dia, aquela vitalidade já reduz um pouquinho. Se eu vou comer dali uma semana, aquela vitalidade cai mais. Se eu processo aquele alimento, eu ponho ele no fogo, eu trituro, eu frito ele, a vitalidade cai um pouco mais. Aí eu congelo aquele alimento e vou comer dali 6 meses. A vitalidade cai um pouquinho mais. Ou eu seco aquele alimento, ponho numa embalagem, como acontece com o alimento do supermercado. A vitalidade é bem menor. Então, quanto mais distante da fonte que produziu o alimento e quanto mais processado ele foi, menos vitalidade ele tem. Mais fraco ele é em termos de vigor e menos ele vai repor a nossa vitalidade. E menos a nossa imunidade vai se beneficiar também, né? Ao passo que o alimento fresco, pouco processado e, se possível, processado em casa, ele vai ter a melhor condição de vibração e a melhor vitalidade possível, certo? Bom, o alimento processado também, ele acaba deseducando o paladar dos nossos pequenos, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente acaba educando o paladar das crianças ou deseducando o paladar das crianças, como a gente educa ou deseduca em outros aspectos também, outros aspectos da educação deles, né? Então é importante educar o paladar das crianças para que, desde pequenos, eles aprendam a criar gosto, criem gosto pelos alimentos com boa vitalidade, porque isso vai fazer toda a diferença para o resto da vida deles, tanto no tempo de vida, né, na expectativa, quanto na qualidade de vida. Porque se a criança ela costuma se alimentar com macarrão, aquele macarrãozinho que vem no pacotinho lá, né, instantâneo, bolacha, de manhã acorda é bolacha, não sei o que, uma margarina, depois no almoço é um macarrãozinho. Essa criança vai acostumar o paladar dela a comer alimentos sem vitalidade. E ela vai crescer comendo isso, ela vai ser um adulto com mais tendência a ter várias doenças e possivelmente vai ter até uma vida um pouquinho mais curta, né? Se formos considerar essa questão. É interessante que a gente às vezes acaba sendo convencido hoje de que fazer a comida da gente não é uma coisa, não é algo bacana.
né? A mídia nos convenceu de que que é bacana é comprar comida pronta, é comer fora de casa, isso sim é chique, né? Vamos comprar comida, aquele alimento, a gente vê na propaganda, esse alimento aqui, essa lasanha é a lasanha da vovó, não sei o que. Não é, gente, imagina, aquilo não tem vitalidade nenhuma. Você vai lá, compra um alimento congelado, já é um alimento processado, porque uma massa já é processada demais, congelada, 6 meses no freezer, aí você vai lá, degela e põe para cozinhar. Quer dizer, além de ser um alimento muito calórico, é um alimento pobre em vitalidade. É um alimento que tem tudo para engordar e pouco para nos nutrir. E provavelmente vai comprometer a nossa vitalidade também, né? Principalmente se a gente começar a comer isso de forma repetitiva, né? Então nunca o alimento processado vai ser bom como alimento feito em casa. Nunca. Por mais que ele seja bem feito. Por mais que aquela indústria use ingredientes eventualmente bons e se esmere em fazer aquele alimento de forma boa, ele nunca vai ser igual ao alimento feito na nossa casa, né? Os yogis, eles dizem que o alimento, quando ele é de má qualidade ou quando ele é de quantidade excessiva, ele cria uma coisa chamada ama. O ama é um desequilíbrio na nossa saúde, não é propriamente uma doença, é um desequilíbrio na nossa saúde advindo de alimentos de má qualidade ou de quantidade excessiva. Então, quando a gente come, por exemplo, um alimento muito processado, isso vai criar um ama. Ou eu como até um alimento bom, mas como uma quantidade excessiva, isso vai criar o ama. O ama é uma predisposição para adoecer, que vai diminuir a nossa vitalidade também. O Gandhi dizia que a gente deve comer aquilo que cabe nas palmas das nossas duas mãos juntas. Então, fazer aquela conchinha com as duas mãos, como devemos comer o que cabe ali naquela palma, né, da mão. Isso é a quantidade boa, deixando um pouco de fome. Quando nós saciamos plenamente o nosso apetite, nós, na verdade, já passamos do ponto, né? Já estamos começando a engordar, a criar ama, certo? Então, já estamos passando um pouquinho do ponto, né? Várias outras coisas também interferem, vários outros elementos, na qualidade do alimento e na sua vitalidade. Então, quando nós usamos, por exemplo, uma panela para cozinhar de metal, que vai liberar alumínio, que vai liberar outros metais, você usa um aço inox, aço inox não é bom, libera níquel, libera outras coisas. Isso não é bom. Tá? Isso também compromete a qualidade do alimento. Então, o ideal seria uma panela de vidro. Mas de vidro é muito cara e quebra. Tá, realmente. Então, acaba sendo o ideal inatingível. O que a gente pode usar, então? Vocês conhecem aquela panela de ágata, chamada ágata, panela esmaltada? Aquele esmalte nada mais é do que areia derretida, sílica. É um tipo de vidro também, em cima de uma base de metal. Barata e boa, não solta alumínio e é uma panela de boa qualidade para a gente estar usando, certo? Onde armazenar? Vai guardar seu alimento? Não põe naqueles plásticos, não vamos usar em caixinhas de plástico, principalmente se for colocar para esquentar com aquela caixinha, certo? Porque aquilo libera ingredientes tóxicos, né? Os plásticos mais antigos, hoje em dia já quase não se usa mais, a indústria já praticamente não usa mais, mas os mais antigos já tinham bisfenol A. Plásticos de má qualidade e plásticos antigos que as pessoas têm em casa podem estar liberando bisfenol A, que é altamente cancerígeno, né? Então a gente tem que evitar de usar esses plásticos, principalmente se for colocar para esquentar no plástico. Aliás, o micro-ondas, ele desequilibra, ele quebra essa harmonia da água, né? A água é carregador de vibrações, repetindo, como nós já dissemos. O micro-ondas, ele desorganiza o equilíbrio da água. Ele não é bom também para a gente por causa disso. Então, o ideal é estar com o alimento guardado. Se está no potinho de plástico, está na geladeira, dá lá, dá para usar. Vai esquentar? Põe numa panela, uma aguinha ali, põe no fogão a gás, deixa a preguiça de lado, come um alimento melhor, tá bom? Ou faz na hora, que é melhor ainda, né? Tá? Bom, então nós vamos encerrando, só deixando aqui um recadinho, né? A gente está falando de boa vitalidade e tal. Nós espíritas temos que pensar também nos bichos, certo? Então toda vez que a gente for comer, vamos tentar comer o alimento, como diziam aos yogis também, né? E o próprio Gandhi. O melhor alimento é aquele que não submete ninguém ao sofrimento. Então a gente tem que pensar nisso na hora de comer, tá? Comer mais vegetais e menos carnes, viu? Até pensar em se tornar um vegetariano, que seria uma boa coisa, porque toda vez que um bichinho morre é um pouco mais de sofrimento. Esse sofrimento acumulado, ele tem desequilibrado o nosso planeta, viu? São milhões de vidas que morrem todo dia para nos alimentar e que, em verdade, poderiam ser evitadas essas mortes, né? Então vamos tentar pegar mais uma dieta mais para o lado vegetariano, com mais vitalidade, alimentos orgânicos de boa qualidade, processar em casa, água boa, né? Evitar um pouco
as coisas processadas, para a gente ter um alimento bom, conseguir uma boa vitalidade e não transformarmos a nossa cozinha, né, num necrotério, certo? Vamos ter mais plantinhas e menos carnes na nossa alimentação. Falou, gente? É isso aí. Então nós vamos encerrando, agradecendo a vocês pela atenção e desejando a todos uma ótima, uma excelente noite e uma ótima semana vindoura. Tá? Fiquem com Deus, beijão no coração. Vamos fazendo aquela prece, agradecendo profundamente a Deus, a Jesus, aos nossos mentores pela oportunidade de estarmos aqui e pela oportunidade dessa vida maravilhosa que nos traz tantos aprendizados e tanto crescimento para o nosso espírito. Beijo para todos, fiquem com Deus. Até a próxima.